Olha só, livro de história, página 2. Vamos revisar sobre a formação dos primeiros povos. Na última aula de história, que tem bastante tempo, né? Foi até numa sexta-feira antes do lockdown. Foi sexta? Acredito que seja. Não foi numa sexta. Foi numa quarta-feira que eu até dei aula com data show. Vocês lembram disso? Sim. Que foi projetado no quadro e tudo? Então, essa foi a última aula de história. E aí falava lá sobre a formação dos primeiros povos, tá? Então, para quem copiou os slides, tá? Copiou o resumo do livro. Então, eu vou só adiantar para ficar mais fácil. E aí, essa primeira página aqui, a 2 e a 3, fala sobre... Pede para vocês fazerem uma leitura da imagem, né? Para vocês lerem a imagem, tá? E aí fala bem assim, ó. De acordo com o que você observou na ilustração e com seus conhecimentos, converse com os colegas e o professor a respeito das seguintes questões. E aí aqui nós temos uma cidade, gente, né? Claro, não está uma cidade completa, mas ilustra um pedaço da cidade. Aí ele pergunta bem aí, a número 1. O que é preciso para uma cidade funcionar? Pessoas. O que mais? Hã? Mercado, comércio. Prefeitura, primordial. O que mais? Casas. Hã? Saneamento. Então, tá ok, né? Isso é o que precisa. Aí a 2 ele pergunta bem assim. Que elementos da imagem representam as diferentes áreas de funcionamento da cidade? Transporte, abastecimento de água, comércio, moradia e segurança. O que representa aí o transporte, gente? Carros e o que mais? Ônibus. Caminhão. Tem caminhão. O que representa aí o abastecimento de água? Dá pra ver bem direitinho aí. O rio. Passa um rio embaixo da cidade aí. Tem uns lugarzinhos aí que dá pra ver um triângulozinho aí, a água. O que representa aí o comércio? Os mercados, né? E a moradia? As casas. É mais difícil, né? As casas. E a segurança? A polícia. Tá? Tem outro elemento aí que é primordial para uma cidade funcionar. Chama-se? Também. Hospital. Tá? Toda cidade que se preze tem que ter um hospital. Beleza? E aí vamos para a página 4. Aí sim, na página 4 tá bem assim, ó. As cidades e sua organização. Data de hoje, 12/3/2021. Peguem o marca-texto de vocês e vamos lá começar nossa aula. As cidades funcionam por causa das pessoas que vivem e trabalham nesses espaços. Por exemplo, algumas pessoas produzem alimentos. Há aquelas que fabricam objetos. Outras cuidam da segurança ou da limpeza. Também há pessoas que constroem moradias ou são responsáveis pelo comércio, cuidam da saúde, da educação, entre muitos outros tipos de trabalho. Existem ainda pessoas que são responsáveis pela administração de todas essas atividades e por manter a cidade em funcionamento. Para que todos os indivíduos compartilhem o mesmo espaço e convivam bem entre si, há regras, normas e leis que devem ser obedecidas. E para que uma cidade tenha iluminação nas ruas, segurança, água encanada, tratamento de esgoto, postos de saúde, escolas públicas e outros serviços, a população paga impostos aos órgãos públicos, como para as prefeituras. E aí tá bem assim, ó. Eu faço parte da história. E aí nós vamos fazer junto aí.
Porque pede aí com a ajuda dos familiares. Mas é uma questão bem simples. Não precisa da ajuda dos familiares. Registre informações sobre a organização da cidade onde você mora, Gama City, né? Para quem mora no Gama, claro. Conforme, né, solicitado a seguir. Letra A. Um dos impostos recolhidos na minha cidade é... Que imposto, gente, é recolhido aqui na cidade? Luz. Água, luz... Gás. Gás, não. Gás a gente paga imposto também, mas não é tão assim, não. Aluguel. Não. Os impostos, eles servem para pagar os serviços públicos. Certo? Hã? Não entendi. Wi-Fi? Não, porque o Wi-Fi não é público, né? Wi-Fi é só quem tem dinheiro mesmo que tem. Quem pode pagar. Então a gente paga, ó, água, luz. Cartão de crédito. Não. Uai. Aí é que não mesmo, cartão de crédito. Ó, água, luz, IPTU, IPVA, IPTA. IPVA. IPTA não tem não. O IPTU é sobre a casa, tá? A casa onde vocês moram, gente, ela paga um imposto, tá? Todo ano. Caríssimo, por sinal. Que eu acho desnecessário, mas paga. Que é pra manter o quê? Né? Usar as coisas conservadas. Os carros dos pais de vocês, não de vocês, né? Que vocês não têm carro. Mas os carros dos pais de vocês pagam também imposto, chamado IPVA, que é caríssimo também. E esse IPVA, para que serve os impostos deles? Para poder manter as ruas conservadas. Falta no Gama? Falta no Gama. Mas é para isso que serve o IPVA, tá? Letra B. Uma regra de convivência importante na minha cidade é... Não jogar lixo. Hã? Não jogar lixo. É uma regra de convivência importante, né? Não maltratar os animais. Sim. Regra de convivência é aqueles em que todos praticam, que devem praticar. Né? Então coloquem aí uma regra de convivência importante aí. Agora a gente está tendo aí, né, na atual situação, que não pode mais sair após as 10 horas da noite, né? É uma regra de convivência. Das 8 às meia-noite. De 10 da noite às 5 da manhã. Não pode ter ninguém na rua. A não ser casos excepcionais. A não ser que você fique doente, precise ir ao hospital, sim. Aí você vai poder sair, claro, óbvio, né? Um jeito de manter meu irmão dentro de casa. Serviu para alguma coisa, né? Ainda que não é. E letra C aí, ó. Um serviço público importante que existe em minha cidade é... Lixeiro. Publicitário. Lixeiro, né? É um serviço importante. Oi? Casa? Casa não é pública, você paga por ela. Hã? Professor público. Não entendi. Professor. Professor público nas escolas públicas, né? Hospital público. É super importante ter, né? E questão 2 e última aí. Dessa página, claro. Que serviço público pode ser melhorado em sua cidade e por quê? E aí, gente? Qual serviço público pode ser melhorado aqui na cidade e por quê? Segurança? Por quê? Falta, não falta? Os médicos faltam muitos médicos também. Hospitais, né? Então coloquem aí. Vocês acham que tá bom aí a segurança? Não. Precisa melhorar, né? Vocês acham que tá bom os hospitais? Não, acabou todos. É, o hospital não acabou, né? Acabou os espaços, os leitos. Realmente acabou. Uma situação bem crítica que a gente está vivendo na saúde aí. Por isso que a gente está tendo esse toque de recolher, né? Que não pode mais transitar à noite. Para ver se a gente já consegue dar uma segurada nos hospitais aí. Beleza? Tranquilo? Foi fácil. Próxima página, página 5. E a página 5 vai falar sobre o surgimento das primeiras cidades.
tá? As pessoas começaram a viver em cidades há milhares de anos, mas esse processo não ocorreu de uma hora para outra. O surgimento da cidade significou uma grande mudança na forma como os grupos humanos viviam. E aí a gente tem os nômades, os sedentários e as pequenas aldeias, tá? São as primeiras aldeias. Os nômades eram aquelas pessoas, né, que não se fixavam no local lá, porque eles não sabiam fazer nada. Eles não plantavam, eles não domesticavam animais, eles não sabiam fazer nada. Então eles caçavam. Quando acabava o alimento dali, eles tinham que se mudar para outro local, porque senão eles iam morrer de fome. E aí, quando eles tentavam mudar, depois eles viraram sedentários, que foi quando eles começaram a se fixar no local, né? Ficaram lá porque aprenderam a plantar, aprenderam a cuidar dos animais, e aí eles poderiam ficar ali, tranquilos. E ali, como eles foram ficando ali, tranquilos, aprenderam a cuidar do seu alimento, eles foram formando as primeiras aldeias, tá? Que foram se juntando povos. E dali para as primeiras aldeias, meu povo, foi surgindo as cidades, tá? E aí, próxima página, 6. Agora sim, cheguei nas primeiras sociedades humanas. Então, vamos lá. As primeiras cidades surgiram há mais de 5.000 anos no continente asiático, na região onde hoje atualmente se localiza o Iraque. Essas cidades se desenvolveram entre dois importantes rios, o rio Tigre e o Eufrates. Marca aí, Tigre e Eufrates, para nunca mais vocês esquecerem disso. Tá? Por isso, os gregos antigos, quando mais tarde conheceram essas cidades, chamaram a região de Mesopotâmia, que significa terra entre rios. Foi falado também isso lá na última aula, tá? Tempos depois, surgiram cidades no continente africano, às margens do rio Nilo, na atual região do Egito. Além de fornecer água para a população que vivia nas regiões, os rios Tigre, Eufrates e Nilo fertilizavam o solo, favorecendo a agricultura em suas margens. Por outro lado, também ocorriam inundações que destruíam as plantações e eram seguidas de longos períodos de seca. E aí, gente, tinha vantagem e desvantagem em se ter uma cidade próxima dos rios, né? A vantagem era que fertilizava o solo, né? Já mantinha o solo irrigado. Desvantagem, quando chovia muito, essa água entrava na cidade, tá? E aí, na próxima página, 7. Os grandes rios que existiam nas regiões da Mesopotâmia e do Egito Antigo tinham margens muito férteis para a agricultura. Observe essas regiões apresentadas no mapa. E nós temos um mapa. Difícil de analisar ele aí, mas a gente tem um mapa aí. Tá? A gente tem um mapa maior e aqui, desse daqui, só a região da Mesopotâmia. A gente tem a Mesopotâmia aqui nesse canto e nesse canto aqui o Egito. Tá? E se vocês olharem, fica bem entre os rios mesmo, tá? Aí ele falava bem assim, ó, que para controlar o excesso de água que resultava das cheias dos rios e garantir o abastecimento para os períodos em que não ocorriam chuvas, foram construídos diques, valas, canais de irrigação e reservatórios. Olha que povo inteligente. Já antigamente, eles já reservavam água, tá? Os diques, gente, são os canais assim, ó, porque como tinham os rios do lado, eles construíam canais para essa água escoar para ir a plantação, para outro local e não invadir a cidade, tá? Essas obras exigiam organização e trabalho em conjunto de um grande número de pessoas, o que também contribuiu para o surgimento das primeiras sociedades urbanizadas, tá? E aí tem um texto aí que eu vou ler só o Saiba Mais aí, para vocês terem uma ideia aí, ó. Atualmente, a região do rio Tigres e Eufrates é alvo de disputas entre diversos países por causa de sua água. A construção de uma hidrelétrica no rio Tigre, na região da Turquia, diminuiu a vazão de água no território do Iraque,
comprometendo o uso de áreas de terra cultivável. Então, onde antes tinha água em abundância, hoje eles brigam por essa água, tá? Nossa, tenso, né? Triste. E aí, meu povo? Página 8, atividade. Façam aí, por gentileza, tá? E já já eu volto com a correção. Bora fazer a correção aí, ó. Número 1. Por que os rios eram importantes para as pessoas que habitavam as primeiras cidades? Por quê? Para fertilizar o solo. Para fertilizar o solo, para garantir abastecimento. Isso daí. Então coloquem aí. Para fertilizar o solo. Garantir o abastecimento. Apenas isso, né? Tem mais coisa, mas tá bom isso daí. 2. Pesquise a importância dos rios na atualidade e compare com o uso que tinham no passado. Para que servem os rios hoje, gente? Energia, água potável. E para que serviam os rios antigamente? Para fertilizar o solo. Não é a mesma coisa? Ainda continua a mesma coisa, né? Para abastecer, né, a cidade, fornecer alimentos, que sem água não tem alimento, tá, gente? Não adianta. Tá? Então, coloca aí, abastecer a cidade. Vamos colocar só abastecer a cidade. Vamos resumir. Escrever muito tempo. Número 3. Por que a região onde se desenvolveram as primeiras cidades ficou conhecida como Crescente Fértil? Oi? Então, ó, pra quê, né? Como é que era esse Crescente Fértil? Por ter rios próximos, né? O solo era bem fértil, então havia muitas plantações, tá? Coloquem aí. Não precisa escrever não, né, gente? Não. Vocês conseguem escrever aí, né? Pronto? 4. E última. Na 4 tá bem assim. Ordene numericamente as afirmativas para mostrar a sequência dos acontecimentos referentes ao surgimento das primeiras cidades. Então, ele colocou aí vários acontecimentos, né? E vocês tinham que colocar em ordem numérica. O que aconteceu primeiro, depois em segundo, depois em terceiro, depois em quarto, depois em quinto. Então, bora lá. Pequenos grupos de pessoas se tornaram agricultores e pastores, permanecendo no mesmo local por um grande período de tempo. Que número é esse? 2. Muito bem. O aumento da produção de alimentos fez com que o número de pessoas das aldeias também aumentasse. 3. Não. Não. 4. As pessoas viviam apenas da caça e da coleta de alimentos e habitavam moradias provisórias. 1. A necessidade de construir obras para conter as cheias dos rios possibilitou o surgimento das primeiras cidades. 5. E agora, por eliminação, as pessoas começaram a se organizar e a dividir tarefas importantes para a sobrevivência do grupo, fazendo surgir as primeiras aldeias. 3. Tá, galera? E aí a gente termina a página 8. E, consequentemente, bora começar agora um conteúdo novíssimo em folha, tá? Vamos falar aí sobre a organização dos primeiros povos. Nas primeiras aldeias da história, os maiores guerreiros eram os chefes.
Eles lideravam grupos de guerreiros que disputavam as terras mais férteis para viver. Com o passar do tempo, os chefes que conseguiam conquistar as melhores terras alcançavam a posição de destaque na sociedade. Conforme as aldeias cresciam e se transformavam em cidades, esses líderes começaram a acumular outras funções. Além de chefiar o exército, com a função de criar leis e de julgar crimes, muitos desses indivíduos eram considerados representantes dos deuses na terra. As pessoas que moravam nas terras conquistadas se tornavam súditos dos chefes e pagavam tributos, com os quais eram realizadas grandes obras públicas, como os canais de irrigação. Como as cidades foram crescendo, surgiram funcionários que recolhiam os tributos, cuidavam dos palácios e garantiam o cumprimento das leis. Com o tempo, o governo de um ou mais territórios foi centralizado em pessoas que tomavam as principais decisões. Por isso, elas tinham muito poder. Dessa forma, foi se desenvolvendo uma estrutura chamada Estado. As pessoas responsáveis pelo governo podiam receber diferentes nomes. No Egito, era chamado de faraó. Na Mesopotâmia, recebia o nome de patese. Todas essas palavras podem ser traduzidas como governantes. E aí, quem é o nosso governante, gente? Bolsonaro. Ibanez. 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 Tá? Governador, então faz sentido. Exato. Mas quem é o nosso governante maior? O Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro. Tá? Hã? É. E aí, ó, desde muito antigamente tem essa divisão. Só que começava assim, hoje a gente vai lá, vota na pessoa, né? E ela se candidata, se elege lá para ser um chefe da nação. Antigamente não. Antigamente era quem tinha poder, né? Quem era, coisava com os mais velhos. Aí depois esse ia acumulando várias funções. Ou seja, aquele que era mais esperto, mais inteligente, ele detinha o poder, ele mandava, tá? E aí que vocês nunca mais esqueçam disso, que no Egito, quem eram os governantes eram os faraós. Na Mesopotâmia, eram os patese, tá? Nunca mais esqueçam disso, porque isso é questão de prova. Beleza, galera? Tá? Nunca mais, tá? E os tributos que eles pagavam lá é como se fossem os nossos impostos, tá? E só quem recebia isso antigamente eram os chefes. Depois foram tendo outras pessoas para ajudar, que nós vamos ver agora, página 10. Lá na página 10 vai falar principalmente sobre os povos da Mesopotâmia. E aí agora foquem aí que a gente vai dividir os povos da Mesopotâmia e os povos do Egito, tá? Por mais que surgiram ali bem próximos um do outro, mais ou menos na mesma época, eles são bem diferentes, tá? Cada um tem suas particularidades lá. A região da Mesopotâmia foi habitada por diferentes povos que disputaram territórios entre si e então sucederam uns aos outros, ou seja, um após o outro conquistaram o poder da região. Esses povos formavam cidades e cada uma marcou a história da humanidade de alguma maneira. Conheça as principais características de alguns povos mesopotâmicos. E aí vai falar sobre 4 povos que existiam lá, tá? O primeiro foram os sumérios, tá? Que há mais de 5.000 anos construíram as primeiras cidades do mundo. Eridu e Uruk, tá? Desenvolveram um intenso comércio e criaram um dos primeiros sistemas de escrita. Quem tá com o livro aí, marca aqui, ó, o primeiro quadradinho aí dos sumérios, tá? Destaca aí, passa, marca texto, circula, não sei, mas destaca, tá? Depois dos sumérios vieram os amoritas, tá? Que um de seus líderes era Hammurabi,
que ficou conhecido por criar e registrar o Código de Hammurabi, há quase 4.000 anos na cidade de Babilônia. Esse código de leis foi escrito em uma estela posicionada no centro da cidade para que todos os habitantes tivessem acesso às leis. E aí na imagem aqui, ó, a gente tem o rei Hammurabi, né? Tá? Recebendo aí o poder da justiça de um dos deuses. E aí, galera, os povos antigos acreditavam muito em deuses, não em um deus só, mas em vários deuses. Cada deus tinha um poder diferente, tinha uma função, tá? Próximo aí, marca também aí dos amoritas aí, que foi, os líderes eram o Hammurabi, tá? E que ele recriou, né, e registrou o Código de Hammurabi, tá? É só lembrar, Amoritas, Hammurabi. Nunca mais esquece disso. Fica gravado na memória. Depois vieram os assírios, que habitaram a região há mais de 3.000 anos, tinham um exército forte e por isso conquistaram vários povos. Assur e Nínive são cidades criadas pelos assírios. Marca aí também, tá? Uma das primeiras cidades aí, Assur e Nínive, foram criadas pelos assírios, tá? E por último, temos os caldeus. Os caldeus, gente, por mais que os assírios eram fortes, os caldeus os derrotaram. Então, os caldeus derrotaram os assírios e se instalaram na Babilônia. Acredita-se que esse povo criou os jardins suspensos da Babilônia, considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. No entanto, há poucas evidências de que esse lugar existiu realmente. E aí, para facilitar, o que foi esses jardins suspensos da Babilônia? Para quem é cristão, né? Cristão é aquele que acredita em Cristo. Lá na Bíblia fala da cidade de Babilônia, né? Da região da Mesopotâmia. E lá na Bíblia fala bem assim, Torre de Babel, onde as pessoas criaram uma torre lá que ia conseguir chegar ao céu. Já ouviu essa história? Nada mais é que os jardins suspensos, tá? São os jardins suspensos da história. Nossa. E aí fala, né? Ninguém sabe se realmente existiu, tá? Mas fala-se aqui. Marca também aí que os caldeus criaram aí os jardins suspensos da Babilônia. Há quantos mil anos? E filha, há muito tempo, viu? Que é porque é antes de Cristo. Ave Maria. Ave Maria mesmo. Muita Ave Maria. Alguma cidade dessas ainda existe? Não entendi. Alguma dessas cidades ainda existe? Com esse nome, não. Né? Igual a Mesopotâmia hoje é o Iraque. A Turquia ali Ô tia, mudou. essa foto aqui é no computador, é? No jardim suspenso? É, isso aqui é como se eles tivessem pintados, né? Tipo assim, eles pintaram, registraram como é que era. E aí, né? Pra mostrar pra gente. Próxima página 11. Página 11 tem dever. E esse dever é para... Vamos fazer junto aí. É só aprender, é divertido, tá? E aqui nós temos o estandarte de Ur, tá? É uma caixa de madeira produzida pelos sumérios há aproximadamente 4.600 anos. Um de seus lados apresenta cenas de uma batalha em que os sumérios foram vitoriosos e ficou conhecido como guerra. O outro lado, denominado paz, mostra cenas relacionadas à celebração da vitória. Então, observe essa reprodução de um dos lados do estandarte e tente encontrar as seguintes representações. Então, aqui está o estandarte, tá? Encontra pra mim aí, quando vocês encontrarem, vocês fazem um X, um círculo, não sei. Um tocador de lira. Uma pessoa que está tocando lira. Ah, que negócio assim. Bora lá, parecido com harpa. Caraca, Brasil. Achem aí o tocador de lira. Só tem um. Ai, não. Encontrou, eu faço X. Tá onde ele? Tá na primeira lista. Primeira linha.
Depois encontra aí 6 convidados sentados com uma taça na mão. 2, 3, 4, 5, 6. Fácil, né? Até porque eles estão um do lado do outro, né? Depois, 3 animais reunidos. É. Aqui, ó. Acharam aí? Estão os 3 juntinhos, né? Parece que é um só. Parece que é um só, né? Parece que é um com 3 cabeças. Não. Tá na segunda linha. Próximo. 2 homens transportando fardos nas costas. Fardo é como se fosse um monte assim de palha. Acharam aí? Tá na última linha, né? E por último aí, o rei. Não, mentira, não é por último não, o penúltimo. 2 homens conduzindo touros. Acharam aí? Na segunda linha, né? E por último, gente, o rei, a maior figura representada. Encontrei na primeira linha. Na primeira linha, a terceira pessoa. Ele é grande, né? É porque como ele era um rei, gente, é como se ele tivesse o poder, ele era o maior, tá? Aí desenhavam ele grandão. Não, ele era o mesmo tamanho das pessoas. Mas pelo poder dele, era considerado maior. E 2 e último aí. Assinale qual lado do estandarte de U foi apresentado nessa imagem. Nessa imagem aqui, é de guerra ou de paz? Paz, né, gente? Se fosse guerra, tava lá, ó, lutando. Tem 6 convidados. Tem os convidados, né? Então eles estão celebrando a paz. E aí, galera, ó, finalizamos nosso conteúdo de história de hoje. Beleza? Tchau, até amanhã. Amanhã não, amanhã é sábado.